Olá, meu nome é Anita Rodrigues Freire, eu sou doutoranda do programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Eu vou apresentar este artigo, As Escalas das Várzeas Urbanas, que eu fiz em parceria com a minha orientadora, a professora Regina Maria Prosperi Meyer, professora doutora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. O objetivo deste artigo é destacar e analisar as relações urbanas, logísticas e econômicas que permeiam as diferentes escalas territoriais às quais se inserem as várzeas metropolitanas de São Paulo. Como justificativa é que a complexidade das intervenções nesse território de várzeas urbanas tornam imprescindível proceder através de leituras transescalares nas diferentes bacias. A Bacia do Prata é um sistema hídrico que tem o território mais populoso e urbanizado do continente. A Bacia do Tietê é o sistema hídrico que tem o território mais urbanizado e populoso do país. E a Bacia do Alto Tietê é a subbacia mais populosa e urbanizada do estado de São Paulo, do país e também do continente. Entender o papel das várzeas nesse território tão densamente urbanizado exige um olhar atento para o conjunto de relações e trocas que ocorrem nas diferentes escalas. Para investigar os sistemas infraestruturais e geográficos interescalares que permeiam as escalas das várzeas metropolitanas de São Paulo, foi proposto um recorte de 3 diferentes escalas das bacias hidrográficas. Uma da Bacia do Prata, uma bacia do Tietê e da Bacia do Alto Tietê. Vamos dar início na primeira leitura, a série cartográfica 1, Bacia do Prata e suas constelação urbana, que explora a relação da Bacia do Prata com formações de população, urbanização e economia. A Bacia do Prata ela possui 3,1 milhões de quilômetros quadrados. É a segunda maior bacia do continente, ocupando 1/5 da América do Sul. Cerca de 70% do produto interno bruto dos 5 países que a compõem e é responsável por 70% da produção de energia elétrica do Brasil. A população residente na bacia é de cerca de 101,65 milhões de pessoas. E a região metropolitana de São Paulo, que se insere dentro dessa bacia, possui cerca de 22 milhões de habitantes, ou seja, mais de 20% da população da Bacia do Prata. A Bacia do Prata é formada por 3 grandes sistemas hídricos, do Rio Paraguai, com 2.550 km, o Rio Paraná, com 4.900 km, o Rio Uruguai, com 1.500 km. Além do Rio da Prata, que configura as 4 principais subbacias do Prata. A hidrovia Paraguai-Paraná é de grande importância para a região. Em 2020, ela incrementou o transporte fluvial de 94,4 milhões de toneladas. A Bacia do Prata, nela se encontra o aquífero Guarani, que é uma das principais reservas subterrâneas de água doce do mundo. Sua formação tem origem no acúmulo de água de meios subterrâneos, formados por estruturas litológicas diversas. O território da Bacia do Prata é compartilhado por 5 países: Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. As capitais desses 5 países localizam-se dentro da Bacia do Prata. Brasília, no Brasil, Sucre, que é a capital constitucional da Bolívia, Montevidéu, no Uruguai, Buenos Aires, na Argentina. O nível de urbanização da bacia ele é muito elevado. A bacia possui em seu território 11 regiões metropolitanas com mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo, Buenos Aires, Brasília, Curitiba, Campinas, Assunção, Goiânia, Ribeirão Preto, Montevidéu, Rosário, Campo Grande. 66 cidades com mais de 100 mil habitantes estão localizadas na Bacia do Prata. E a bacia ela abriga 32% da população do Brasil e 24% da América do Sul. A segunda série cartográfica chama Bacia do Tietê, Nós e a Macrometrópole, e vai explorar a relação da Bacia Tietê com informações de acessibilidade e logística, população, urbanização, relações produtivas e econômicas. Os 3 principais rios do estado de São Paulo são o Rio Grande, Rio Tietê e Paranapanema. Os 3 rios eles nascem próximo ao litoral, mas correm em sentido interior, desaguando no Rio Paraná. Enquanto no Rio Grande e no Paranapanema, eles se situam no limite, um ao norte e outro ao sul do estado, o Rio Tietê ele corta ao meio o estado de São Paulo.
atravessando toda a sua proporção. A Bacia do Paraná ocupa 85% do território paulista e se apresenta o maior potencial hidrelétrico instalado no país, com trechos importantes para a navegação. Cerca de 450 quilômetros do rio Tietê são plenamente navegáveis. A hidrovia Tietê-Paraná, com extensão de 1.100 quilômetros, movimentou em 2010 cerca de 5,8 milhões de toneladas de cada. O rio Tietê nasce em Salesópolis, na Serra do Mar, a 1.120 metros de altitude. Percorre 1.150 quilômetros a noroeste até desaguar no lago formado pela barragem do rio Jupiá, no Rio Paraná, na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, próximo à cidade de Pereira Barreto. 62 cidades foram fundadas às margens do Tietê. A bacia hidrográfica do Tietê, que pode ser vista na imagem a seguir, é composta por 6 subbacias e tem uma área total de 72.391 km². Na bacia funcionam 12 usinas hidrelétricas. A bacia abriga um total de 251 municípios, com uma população de cerca de 12 milhões de habitantes. Uma área de drenagem de 5.775 km², a bacia hidrográfica do Alto Tietê abriga 40 municípios, com uma população total de 20.954.990 habitantes. Na bacia do Alto Tietê residem cerca de 1/3 de total da população da bacia do Tietê. Nessa imagem a gente pode ver a bacia do Alto Tietê e a bacia do Tietê no estado de São Paulo. Os municípios da bacia hidrográfica do Alto Tietê possuem um elevado grau de urbanização, prefazendo uma taxa de urbanização média de 99%. Na imagem que aparece, podemos ver o estado de São Paulo, as bacias do Tietê e do Alto Tietê e as áreas urbanizadas de todo o estado, na mancha, com uma mancha cinza escuro. Então, as áreas mais urbanizadas ficam concentradas na bacia do Tietê. Nessa bacia encontra-se o maior polo econômico do país, que concentra importantes complexos industriais, comerciais e financeiros, de relevância econômica nacional. Na imagem a seguir, a gente consegue ver os grandes maciços remanescentes florestais do estado. A agricultura e a expansão urbana suprimiram boa parte da vegetação nativa do estado. Atualmente, a área de vegetação nativa equivale a 22,9% do território paulista. Os remanescentes florestais maiores e mais numerosos estão localizados nas áreas na encosta da Serra do Mar. O Tietê nasce próximo a uma dessas áreas. Na bacia hidrográfica do Alto Tietê, 50% do território configura como área de proteção de mananciais. A macrometrópole paulista, que pode ser vista nessa imagem, com esse contorno vermelho e um pouquinho mais rosado, situa-se a sudoeste do estado e ocupa mais de 20% de sua superfície. São cerca de 50 mil km² de área, que corresponde a 0,6% do território nacional, e abrange cerca de 15% da população do país. Abrange as regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Litoral Norte, Sorocaba e as aglomerações urbanas metropolitanas de Jundiaí, Piracicaba, além da microrregião de Bragantina. Sobreposta ao território da macrometrópole paulista, existem 8 bacias hidrográficas além da bacia do Alto Tietê. Nessa imagem, podemos ver todas as bacias que tangenciam e fazem parte da macrometrópole paulista. A do Litoral Norte, Baixada Santista, Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari, Jundiaí, Sorocaba, Médio Tietê e Mogi Guaçu. Fazem parte da macrometrópole paulista 172 municípios, que concentravam em 2010 73,3% do total da população, além de abrigar cerca de 50% da área urbanizada do estado de São Paulo. Trata-se de uma das áreas mais urbanizadas do planeta. Um pouquinho sobre as infraestruturas que tangenciam a macrometrópole paulista. O primeiro sistema implantado foi o sistema ferroviário. A ferrovia ela foi um elemento propulsor do processo de urbanização da região oeste do estado de São Paulo. Nessa imagem a gente pode ver
o sistema hidrográfico do Rio Tietê e as linhas sistema ferroviário sobrepostos à mancha de urbanização, um pouquinho mais claro. Então dá para ver que o sistema ferroviário se instalou próximo às áreas de várzeas, pulando, né, ao longo dos rios pela própria facilidade de implantação, que eram áreas planas, extensas e normalmente as áreas mais baratas. Assim, implantada preferencialmente nas áreas planas, próximas aos rios, a ferrovia intensificou o processo de urbanização de muitas cidades paulistas e, posteriormente, viabilizou a sua industrialização. Também reforçou a posição estratégica da cidade de São Paulo no corredor de exportação, com destino ao Porto de Santos. Logo após o sistema rodoviário, do sistema ferroviário foi implantado o sistema rodoviário. As rodovias foram implantadas muito próximas da malha ferroviária, intensificando as relações estabelecidas anteriormente. A malha rodoviária do Estado explicita bem as ligações entre a capital, litoral e interior, assim como as ligações com outros estados. Nessa imagem a gente pode ver o sistema ferroviário, o sistema rodoviário, as manchas urbanas, a macrometrópole e todos esses ramais conectando com a cidade de São Paulo, né, que configurava esse corredor de exportação, não só do estado de São Paulo, como de demais regiões do país. São Paulo, ela tem uma projeção em todo o país. A rede urbana paulista é o núcleo denso de um sistema cujas ramificações se estendem além das fronteiras estaduais, incorporando parte do Triângulo Mineiro, do sul de Minas Gerais, estendendo-se pelo estado de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e com conexões importantes até no Acre. Nessa imagem a gente consegue ver o Porto de Santos e o Porto de São Sebastião, que configuram os principais sistemas, né, desse corredor de exportação. Em termos nacionais, Santos corresponde a 1 em cada 3 contêineres movimentados nos portos brasileiros e expressa uma forte concentração do comércio. Mais uma camada foi adicionada nessa imagem, que seriam dos aeroportos. Então, nesse sistema se sobrepõem vários aeroportos que, junto com o sistema ferroviário e rodoviário dos portos, configuram uma infraestrutura muito importante para a macrometrópole paulista. Os aeroportos internacionais de Guarulhos e Viracopos formam a principal plataforma logística de carga aérea internacional do país, respondendo juntos por mais de 70% do volume de mercadorias movimentadas por aviões e pelo comércio exterior brasileiro. Além disso, o estado de São Paulo possui uma rede de rodovias de menor parte muito densa. Essa malha rodoviária é a principal infraestrutura de circulação de pessoas e de mercadoria do estado, exercendo importante função como eixo estruturante em todo o seu sistema econômico e social. Todo esse sistema de infraestrutura, ele possibilita a formação de um sistema de policentralidades. Essas várias cidades funcionam como uma rede de cidades, onde os vários núcleos urbanos formam nós conectados por arcos que circulam fluxos materiais e imateriais, seguindo uma hierarquia definida por sua complexidade funcional. A seguir, vamos passar um pouco uns dados sobre a população. Então, as cidades mais populosas do estado. Nessa imagem aparece a cidade com mais de 11 milhões de habitantes, que no caso é São Paulo. As cidades com mais de 1,2 milhões de habitantes, também dá para ver que elas estão concentradas na macrometrópole paulista. As cidades com mais de 500 mil habitantes no estado inteiro de São Paulo, também se concentram principalmente na macrometrópole. As cidades com mais de 400 mil habitantes, com mais de 300 mil, com mais de 200 mil e com mais de 100 mil habitantes. Então, em todo o estado de São Paulo, a gente consegue ver essa concentração populacional nesse nó da macrometrópole paulista. Em relação à economia, esse mapa apresenta informações relacionadas ao PIB, e dá para ver que boa parte da concentração passa pelo eixo econômico da macrometrópole paulista. 80% do PIB estadual e 30% do PIB nacional se refere à macrometrópole. Em relação também às relações de exportação, comércio exterior, esse eixo
marcado pela macrometrópole tem uma grande representatividade. Considerando a articulação do território paulista, as correntes mercantis da economia mundial observa que sua estrutura logística se apoia diretamente no Porto de Santos, que se configura como o principal hub de carga containerizada da América do Sul. Agora, dando um pouquinho mais aproximada sobre as informações da macrometrópole paulista, sobre as relações industriais. Nessa imagem, a gente pode ver em roxo as áreas industriais que têm relevância no estado, então também como ela se configura concentrada no eixo rodoviário e ferroviário da macrometrópole. A macrometrópole, ela tem 81,1% do PIB da indústria do estado de São Paulo e 27% do PIB industrial brasileiro. Essa segunda imagem, gente, além das áreas industriais de relevância do estado, as demais áreas industriais, a atual estrutura da macrometrópole, ela caracteriza-se pela predominância de indústrias de bens intermediários e pelas indústrias de bens de capital e de consumo duráveis. Nessa segunda imagem, a gente consegue ver as áreas multissetoriais, principalmente os setores de serviço. O setor de serviços se sobressai como o maior contingente de trabalhadores da macrometrópole. 42% da estrutura ocupacional é representada pelo setor de serviços. Ele tem dois grandes segmentos, que é o de conhecimento e de demais serviços. Nessa imagem, a gente consegue, cada pontinho roxo representa uma indústria. Então, na macrometrópole dá para ver essa concentração, né, ao longo das rodovias e principalmente nesse nó da macrometrópole. Nessa imagem, a gente pode ver os principais equipamentos de logística, que também se situam ao longo das rodovias. Os pontinhos cor-de-rosa as áreas de comércio e serviço. E os equipamentos de educação e tecnologia são representados por esse ponto azul. Azul claro e azul escuro. E aqui um compilado de todos esses equipamentos: indústrias, logística, comércio e serviço, educação e tecnologia e sua concentração e disposição na macrometrópole. Nessa imagem a gente pode ver um pouco do que seria a movimentação, a circulação de veículos de passeio na macrometrópole. Quanto maior a espessura dos traços, maior as conexões e fluxo, né, de passageiros relacionados a veículos comerciais, de passeio. E a mancha azul são relacionadas aos veículos comerciais. Então, como se dão também as articulações na macrometrópole. E um pouquinho sobre os principais eixos estruturais, né? Então, esse tronco que conecta a região metropolitana de Campinas, São Paulo, Porto de Santos e no Vale da Paraíba. Um pouquinho para a gente entender essas relações. As diversas formas de análise gráfica mostram que esse território está organizado fisicamente através de perímetros, eixos, pontos e funcionalmente através de fluxos, atividades e distância. A definição desses elementos não resulta numa geometria estática, muito menos ainda permanente, como diz Meyer, Galvão e Rubio Longo. O que define a escala da macrometrópole não é a sua dimensão, mas a existência de relações estruturadas em redes que se concretizam através de fluxos estabelecidos dentro dos padrões transescalares e multitemporais. Então, aqui a gente, sobrepondo diversos fluxos e troncos, a gente consegue entender um pouco dessas relações. Agora, sobrepondo as diversas camadas de fluxos populacionais, equipamentos, para entender um pouco a especificidade desse recorte do sistema hídrico, agora da bacia de todo o Tietê, para essa próxima aproximada do recorte, que é a bacia do Alto Tietê, que aparece nessa imagem. Então, ela representa esse complexo nó dessas diferentes relações econômicas, populacionais e de infraestrutura do território. No estado de São Paulo, é esse nó que a gente vai investigar no próximo recorte. A próxima série cartográfica é a bacia do Alto Tietê, água em falta, água em excesso. Ela explora a relação da bacia do Alto Tietê com o uso do solo, qualidade da água, mancha de alagamento
demanda hídrica, áreas verdes e vegetação. Áreas contaminadas, urbanização, sensibilidade ambiental. Excesso de água, falta de água, qualidade de água. Na bacia do Alto Tietê, nessa imagem, a gente pode ver os principais rios que configuram a bacia do Alto Tietê, os rios secundários e a hidrografia completa da bacia. Esse terceiro mapa apresenta subbacias da bacia do Alto Tietê e a sobreposição das bacias com as áreas urbanizadas. Então, boa parte da bacia do Alto Tietê, elas coincidem com áreas altamente urbanizadas, principalmente as bacias mais centrais, como a subbacia da Penha Pinheiros, que é essa laranja, que se encontra no meio da bacia do Alto Tietê. Essa é a segunda imagem, representa os distritos de drenagem. Então, a gente tem alguns distritos de drenagem, esses que estão marcados com a seta em vermelha, que tem uma altíssima população, altíssima densidade e uma altíssima área impermeabilizada. Explorando um pouco sobre as relações urbanas, né? Dos 40 municípios da região metropolitana de São Paulo, 37 estão inseridos na bacia hidrográfica do Alto Tietê, que corresponde a 70% do território da região metropolitana. Então, nessa sobreposição entre a linha laranja e a linha marrom, a gente pode ver que essa sobreposição da região metropolitana com a bacia do Alto Tietê e a relação das duas. Um pouco voltando à mancha urbana com a hidrografia na bacia do Alto Tietê e um pouco uma leitura sobre as infraestruturas que coincidem nessa bacia. Então, aqui estamos representando a área urbanizada e a ferrovia. Dá para ver claramente como a ferrovia foi implantada ao longo da várzea do rio Tietê, Tamanduateí, Pinheiros. Então, essa sobreposição dos sistemas. Nessa próxima imagem, temos a chegada das rodovias. Então, as rodovias, elas formam esse sistema radial que sempre chega nas áreas de várzea do Tietê, nas marginais Tietê, marginal Pinheiros, e depois ali no mini anel que vai ser formado com a Avenida do Estado e os demais sistemas perimetrais, como o Rodoanel. Um pouco sobre as demais infraestruturas, como portos e aeroportos, sobrepostos na bacia do Alto Tietê, terminais rodoviários principais e o sistema de metrô, como é que eles se atravessam, se conectam e correm paralelos às áreas de várzea. Aqui é uma sobreposição nessa infraestrutura de mobilidade sobre as áreas industriais, onde também seriam essas manchas roxas, onde é possível ver a coincidência das áreas industriais nas áreas de várzea. E esse segundo mapa é um mapa das densidades demográficas. Quanto mais vermelho, maior a densidade demográfica, então é possível ver as áreas mais densas que coincidem com essas áreas mais centrais do rio Tietê e Pinheiros. Algumas questões, por exemplo, relativas a abastecimento. Esse mapa representa a demanda hídrica total estimada por município. Quanto mais forte a cor, maior a demanda hídrica por abastecimento. Então, também essas áreas centrais representam áreas de maior atenção. Sobre como funciona o sistema de abastecimento na bacia do Alto Tietê. Nessa imagem a gente consegue ver da onde que se importam, né? A bacia ela não dá conta da demanda hídrica dos seus próprios habitantes, então boa parte vem de outras bacias para o sistema de abastecimento. Em relação à qualidade da água da bacia, o próximo mapa a gente vai ver o enquadramento dos corpos d'água. Então, cada enquadramento é o conjunto de condições de padrão de qualidade da água necessários ao atendimento dos usos predominantes. Então, as áreas que têm mais uso também configuram com áreas que são mais limpas,
que vai do 1 até 2, 3 e 4. Então, em azul aparece o enquadramento dos corpos d'água da classe 1, que seriam as águas que estão com melhor qualidade da água. A seguir, a qualidade da classe 2, que são essas áreas em verde. Também ambas estão mais nas áreas periféricas da bacia do Alto Tietê. A classe 3, que aparece em mancha amarela. E a classe 4, que são as águas que estão mais comprometidas do ponto de vista da qualidade. E se você vê, elas se coincidem com as áreas urbanizadas e centrais da bacia do Alto Tietê. Neste mapa, a gente sobrepôs as áreas industriais com a mancha urbana, que também reforça como a qualidade da água está mais prejudicada nessa sobreposição de área urbanizada e áreas industriais. Em relação à drenagem, esse é um mapa que apresenta a suscetibilidade de inundação. Então, quanto mais escuro, maior o risco de inundação. Então, dá para ver claramente como as várzeas elas reaparecem como as áreas mais propícias e suscetíveis às inundações de toda a região metropolitana. E nessa segunda imagem é a mancha de inundação calculada pelo PDMAT, que é o Plano de Drenagem Metropolitano de São Paulo. Nossa terceira versão, então as áreas que seriam inundadas numa chuva no período de 100 anos seriam essas manchas vermelhas. Então, mais uma vez, a várzea aparece como destaque das áreas mais suscetíveis que vão receber os maiores impactos das inundações nesse contexto também de mudança climática. Então, agora a mancha de inundação do PDMAT com a subbacia da Penha Pinheiros, que essa subbacia central é uma das bacias que concentram as maiores complexidades em relação a toda a bacia. Por exemplo, nesse caso, ela concentra as áreas maiores, as maiores manchas de inundação. Esse mapa agora ele apresenta a capacidade de vazão da calha e a vazão de projetos de drenagem. A capacidade atual da calha, que está em branco, e o vermelho que seria necessário, estimado em projeto, para reduzir essa mancha de inundação. Então, dá para ver que está muito aquém do necessário a capacidade da calha desses trechos que apresentam as maiores manchas de inundação. Este mapa também apresenta a taxa de impermeabilização por distrito de drenagem. Então, mais uma vez, essa parte central, quanto mais escuro, maior a área impermeabilizada. Então, também essas áreas de maiores manchas de inundação têm essa coincidência, Essas áreas centrais marrom, por exemplo, são as áreas que têm são mais que 66% de áreas impermeabilizadas. E aqui a drenagem por setor censitário. Ela tem uma especificidade, do cálculo que a gente consegue ver que algumas áreas das várzeas ainda não estão tão impermeabilizadas, que são essas manchas amarelinhas, que a gente consegue ter uma outra leitura também. Em relação à infraestrutura hidráulica de drenagem, como que é configurada na bacia do Alto Tietê. Então, aqui são onde estão as barragens, os demais infraestruturas hidráulicas, como estações elevatórias, a estrutura do Retiro e do Pinheiros, responsável pela reversão dele, e a rede de reservatórios de detenção, também chamada de piscinões, que atualmente são 54 unidades que estão dispostas principalmente em áreas mais periféricas da bacia. Então, esses conjuntos de equipamentos, eles configuram o sistema de drenagem da bacia do Alto Tietê. Além deles, a gente tem também um projeto da APA Tietê, que é um projeto de parque de interligação desde Salesópolis e conexão passando pelo Parque Tietê. É um projeto muito interessante de fazer um dos maiores parques lineares do mundo, mas uma questão que aparece que bem nesse trecho central ele é interrompido. Então, ele seria interrompido na parte que ele mais poderia ter potencial de apresentar melhoras urbanas. Então, é isso. Aqui um pouco das referências bibliográficas desse artigo.
E o intuito desse artigo era representar essas complexidades das bacias e populacionais, econômicas e um pouco dessa leitura do macro e essa leitura transescalar das três bacias para entender um pouco da complexidade de se analisar esse centro das bacias e as várzeas, como que elas se situam nessa escala. Obrigada.